Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje 1 Crônicas, capítulo 26, as funções dos porteiros. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, Messelemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, e foram os filhos de Messelemias, Zacarias, o primogênito, Jediael, o segundo, Zebadias, o terceiro, Jatiniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanão, o sexto e Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primeiro, Josadabe, o segundo, Joá, o terceiro, Sacar, o quarto e Natanael, o quinto, Amiel, o sexto e Sacar, o sétimo, Peuletai, o oitavo, porque Deus o abençoou. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, pois eram homens valentes. Os filhos de Semaías, Otni, Rafael, Obed e Eusadabe com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos eles foram os filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes, de força para o ministério, ao todo 62 de Obed-edom. E os filhos e os irmãos de Messelemias, homens valentes, foram 18. E de Rosa, dentre os filhos de Merari, foram filhos Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe. E Uquias o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto, e todos os filhos e irmãos de Rosa foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, alternando os principais dos homens da guarda, juntamente com seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sorte, assim os pequenos com os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta do templo. E caiu a sorte de oriente a Selemias, e lançou a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a do norte. E para Obed-edom a do sul, para os seus filhos a casa do depósito, para Supim e Rosa do ocidente, junto para Salequete, perto do caminho da subida, uma guarda de fronte da outra guarda. Ao oriente 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém para as casas dos depósitos de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho e 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros, dentre os filhos dos coraitas e dentre os filhos de Merari. Os guardas dos tesouros. E dos levitas, Aías tinha cargo dos tesouros na casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, os filhos dos gersonitas que pertencem a Ladã, chefes das casas paternas do gersonita Ladã, Jeiele. Os filhos de Jeiele, Zetã e Joel, seu irmão, estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Dos aramitas, dos isaritas, dos hebronitas e dos uzielitas. E Sebuel, filho de Gerson, filho de Moisés, era chefe dos tesouros, e seus irmãos foram do lado de Eliezer. Reabia, seu filho, e Jesaía, seu filho, e Jorão, seu filho, e Zicre, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham ao seu cargo todos os tesouros das coisas dedicadas que o rei Davi e os chefes das casas paternas, capitães de milhares e de centenas e capitães do exército, tinham consagrado. Dos despojos das guerras dedicaram ofertas para repararem a casa do Senhor, como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente. E Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, tudo o que qualquer havia dedicado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Os oficiais e os juízes. Dos isaritas, Quenanias e seus filhos foram postos sobre Israel, como oficiais e juízes dos negócios externos. Dos hebronitas foram Rassabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700, que tinham a superintendência sobre Israel, além do Jordão para o ocidente em toda a obra do Senhor e também para o serviço do rei.
Dos Hebronitas, Jerias era o chefe entre os Hebronitas, segundo as suas gerações, conforme as suas famílias. No ano 40, no reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles homens valentes em Jazer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700, chefes dos pais, e o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. 1 Crônicas, capítulo 27, as divisões de serviço para cada mês. Estes são os filhos de Israel, segundo o seu número, e os chefes dos pais e dos capitães dos milhares e das centenas com seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano. Cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabidiel, e em sua turma havia 24.000. Era esse dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães do exército para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo líder era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército para o terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes. Também em sua turma havia 24.000. Este Benaia era valente entre os 30 e sobre os 30, e na sua turma estava Amizabade, o seu filho. E o quarto do quarto mês era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, Samute, o israelita, também em sua turma 24.000. E o sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o tecoíta, também em sua turma 24.000. O sétimo do sétimo mês, Elis, o pelonita, dos filhos de Efraim, e 24.000 também em sua turma. O oitavo do oitavo mês era Sibecai, o Ussatita, dos Zeraitas. Também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas. E também em sua turma 24.000. O décimo do décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas. E também em sua turma 24.000. O undécimo do undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. E o duodécimo do duodécimo mês, Eudai, o Netofatita, de Otiniel. Também em sua turma havia 24.000. Sobre as tribos de Israel estavam: sobre os Rubenitas era um líder Eliezer, filho de Zicre; sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca; sobre os levitas, Hassabias, filho de Quemuel; sobre os aronitas, Adoc; sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi; sobre Issacar, Onre, filho de Micael; sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; sobre Naftali, Jerimote, filho de Asriel; sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias; sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias; sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner; sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os príncipes das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha falado que havia de multiplicar Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel. Assim o número não se pôs no registro das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros dos campos, das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo na lavoura da terra, Esre, filho de Quelube; e sobre as vinhas, Simei, o Ramatita; porém sobre o que das vides entrava nas adegas do vinho,
Sabde o Sifimita, e sobre os olivais e sicômoros que havia nas campinas, Baal-Hanã o Gederita, porém Joás sobre os armazéns do azeite, e sobre os gados que pastavam em Saron, Sitrai o Saronita, porém sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai, e sobre os camelos, Obil, o Ismaelita, e sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita, e sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agrita, sobre todos eles eram administradores de fazenda, de tudo aquilo que tinha o rei Davi. E Jonatas, filho de Davi, era do conselho, homem bem entendido, e também escriba, e Jeiel, filho de Aquimone, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei, e Uzai, o Arquita, era amigo pessoal do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar, porém Joabe era o general do exército real. 1 Crônicas, capítulo 28, Davi exorta os príncipes e Salomão. Então Davi reuniu em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os administradores de toda a fazenda e possessão do rei, e dos seus filhos, como também os oficiais, os poderosos, e todo homem valente. E pôs-se o rei Davi em pé, e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito preparo para edificar. Porém Deus me disse: não edificarás casa em meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa do meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel, porque a Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus atos, porque eu o escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei o seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos de nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais essa boa terra e a façais herdar a vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece a Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti, porém se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faça a obra. Davi dá a Salomão o desenho do templo, e deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do alpendre com as suas casas e as suas tesourarias e os seus cenáculos e as suas recâmaras interiores, como também da casa do propiciatório, e também a planta de tudo quanto tinha em mente, a saber, dos atos da casa do Senhor e de todas as câmaras ao redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas, e para as turmas dos sacerdotes, e para os levitas, e para a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios do ministério da casa do Senhor. E deu ouro, segundo o peso do ouro, para todos os utensílios de cada ministério, também a prata por peso para os utensílios de prata, para todos os utensílios de cada ministério. E o peso para os castiçais de ouro, e suas candeias de ouro, segundo o peso de cada castiçal, e
as suas candeias, e também para os castiçais de prata, segundo o peso dos castiçais, e as suas candeias, segundo o uso de cada castiçal. Também deu o ouro por peso para as mesas da proposição para cada mesa, como também a prata para as mesas de prata, e ouro para os garfos, e para as bacias, e para os jarros, e para as taças de ouro, para cada taça seu peso, como também para as taças de prata, para cada taça o seu peso. Para o altar de incenso, ouro purificado por seu peso, como também o ouro para o modelo do carro, a saber dos querubins que haviam de se estender as asas e cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isso, disse Davi, fez-se entender o Senhor por escrito da sua mão, a saber todas as obras dessa planta. E disse Davi a Salomão, seu filho: esforça-te e tem bom ânimo e faz a obra. Não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. E eis que aí tens as turmas dos sacerdotes e dos levitas para todo o ministério da casa de Deus. Estão também contigo para fazer toda a obra, voluntários com sabedoria de toda espécie para todo o ministério, como também todos os príncipes e todo o povo para todos os teus mandados. 1 Crônicas, capítulo 29. As ofertas para a construção do templo. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças já tenho preparado para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, de engaste, pedras ornamentais, pedras de diversas cores e toda espécie de pedras preciosas e pedras de mármore em abundância. E ainda porque tenho afeto à casa de meu Deus, o ouro e prata particular que tenho, eu dou para a casa do meu Deus, fora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário: 3.000 talentos de ouro de Ofir, 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata e para toda a obra da mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Então os chefes dos pais e os príncipes das tribos de Israel e os capitães de 1.000, de 100, até os chefes da obra do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 dracmas, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de cobre, 100.000 talentos de ferro. E os que possuíam pedras preciosas deram-nos para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel o Gersonita. E o povo se alegrou porque contribuíram voluntariamente, porque com coração perfeito voluntariamente deram ao Senhor, e também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Ação de graças de Davi. Por isso Davi louvou ao Senhor na presença de toda a congregação. E disse Davi: bendito és tu, ó Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade a eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. Riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer
e o dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti. E do que é teu te damos, porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e sem ti não há esperança. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao seu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas, e agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui voluntariamente te deu. Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, nossos pais, conserva isso para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo e encaminha o seu coração para ti. E a Salomão, meu filho, dá um coração perfeito para guardar os teus mandamentos e os teus testemunhos e os teus estatutos, e para fazer tudo e para edificar este palácio que tenho preparado. Então disse Davi a toda a congregação: agora louvai ao Senhor vosso Deus. Então toda a congregação louvou ao Senhor Deus de seus pais, e inclinaram-se e prostraram-se perante o Senhor, o Rei. E ao outro dia imolaram sacrifícios ao Senhor e ofereceram holocaustos ao Senhor, 1000 bezerros, 1000 carneiros, 1000 cordeiros com as suas libações e sacrifícios em abundância por todo Israel. E comeram e beberam naquele dia perante o Senhor com grande gozo. E a segunda vez fizeram rei a Salomão, filho de Davi, e ungiram ao Senhor por líder e a Zadok por sacerdote. Assim Salomão se assentou no trono do Senhor como rei, em lugar de Davi seu pai, e prosperou. E todo Israel lhe era obediente. E todos os príncipes, os grandes e até os filhos do rei Davi se submeteram ao rei Salomão. E o Senhor magnificou a Salomão grandissimamente perante os olhos de todo Israel, e deu-lhe majestade real, qual antes dele não teve nenhum rei em Israel. Assim Davi, filho de Jessé, reinou sobre Israel, e foram os dias que reinou em Israel 40 anos. Em Hebrom reinou 7 anos, e em Jerusalém reinou 33. E morreu numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória, e Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Os atos, pois, do rei Davi, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas de Samuel, o vidente, e nas crônicas do profeta Natã, e nas crônicas de Gade, o vidente, juntamente com todo o seu reinado e o seu poder, e os tempos que passaram sobre ele, e sobre Israel, e sobre todos os reinos daquela terra. Ficamos por aqui e encerramos hoje o primeiro livro das Crônicas. Que o Senhor te abençoe hoje e sempre. Amém.